Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu tenho falado aqui sobre o mundo do trabalho. Eu tenho tentado trazer conhecimentos da filosofia e fazendo o link com os problemas que a gente enfrenta no mundo do trabalho. E para tentar encontrar algumas respostas para as nossas angústias relacionadas ao trabalho. Hoje a gente vai refletir aqui sobre três pontos que podem explicar esse sofrimento no trabalho que tem sido uma coisa é, tão emergente e tão importante, né? Acho que todo mundo trabalha, todo mundo sente essa pressão que tem sido crescente, as pessoas não estão bem no trabalho. E claro que existem exceções, né? Aquelas pessoas que conseguem trabalhar em atividades que se identificam, que têm um bom ambiente de trabalho, essas pessoas conseguem trabalhar com um pouco mais de tranquilidade e com menos sofrimento. Mas a questão que eu queria trazer aqui hoje é que assim, fala-se muito em felicidade no trabalho. E será que cabe a gente falar em felicidade no trabalho? Será que isso é uma coisa que a gente deve buscar, que a gente deve almejar? Ou o trabalho deve ser visto como um meio para se alcançar um determinado fim e não necessariamente precisa ser o lugar da vida feliz? O primeiro ponto que eu trago aqui seria uma constatação, seria essa, né, de que o trabalho ele é um meio e não um fim, uma visão diferente do trabalho, porque o que a gente aprendeu até hoje e a forma como a sociedade nos apresenta o trabalho é muito no sentido de adiamento da felicidade, ou seja, você vai trabalhar muito hoje, vai dedicar muito da sua energia, da sua inteligência, da sua alma, do seu espírito para o trabalho hoje, ou seja, você vai viver para o trabalho, porque amanhã você vai ter uma situação confortável, você vai ter bens, você vai ser feliz amanhã. Então, seria mais ou menos como um adiamento da felicidade que justificaria uma vida de sofrimento no trabalho. Então seria quase como uma normalização desse sofrimento que a gente vive no trabalho hoje. Então, uma coisa para a gente pensar: será que a gente precisa adiar a felicidade para o futuro? Ou será que dá para trazer esse pensamento da vida feliz para o presente e conciliar com o trabalho? Ou seja, eu não preciso viver para o trabalho, né? Eu não preciso viver para o trabalho, mas eu trabalho para viver. Então, o trabalho ele vai viabilizar a vida boa, né? Então, você trabalha para fazer as coisas que você quer fazer, mas você não vive somente para o trabalho. Essa é uma forma de pensar que é um pouco divergente do senso comum, do que a gente vem, da forma como a gente encara o trabalho. A grande maioria das pessoas encara o trabalho não porque queremos, mas porque somos obrigados, né? Somos levados a acreditar que o trabalho, mesmo que sofrido hoje, se justifica porque ele vai viabilizar uma felicidade amanhã. O outro ponto seria, ainda nessa linha, né, da questão do trabalho é meio e não fim, o outro ponto seria relacionado à dignidade. Então, assim, como eu vou ser feliz no futuro e eu tenho esse objetivo no futuro, qualquer coisa que aconteça no trabalho hoje é aceitável, é justificável porque vai viabilizar esse futuro feliz. E nesse qualquer coisa, muitas vezes entra questões relacionadas à dignidade. Então, muitas vezes você se pega em situações que podem eventualmente
estarem afetando a própria dignidade. Então, você tem questões relacionadas a assédio no trabalho, questões relacionadas à não possibilidade de expor o próprio pensamento, questões relacionadas a um apequenamento da pessoa, um apequenamento da alma que vai se repetindo ali naquele dia a dia, todo dia você vai sendo apequenado e isso vai se tornando uma coisa comum e você vai aceitando porque, além de tudo, existe um afeto que justifica tudo isso, que é o medo. É o medo de não conseguir pagar as contas, é o medo de ser demitido, é o medo de não conseguir aquela promoção, é o medo de não conseguir se destacar. Então, tudo isso é relacionado a esse afeto do medo. E muitas vezes isso acaba viabilizando, acaba normalizando situações que diminuem a dignidade. E tudo isso leva ao sofrimento. Trazer isso para a consciência, refletir sobre essas coisas, pode, pode ajudar, pode evitar que a gente caia nesse tipo de armadilha, porque não deixa de ser uma armadilha, certo? Então, primeira constatação: o trabalho é meio e não fim, e reflexões relacionadas aí a essa forma de pensamento que seria um adiamento da felicidade e questões relacionadas à dignidade. A dignidade, ela deve ser colocada num patamar, em uma situação em que existem algumas questões que são inegociáveis, né? Então, se você tem isso como muito claro para você, um contrato com você mesmo, com você mesma, fica mais fácil reagir a algumas situações, impor alguns controles, impor alguns limites de situações que ocorrem no trabalho, que são situações muito comuns e que têm a ver com essa dignidade. Quando você estabelece para você mesmo, né, situações que são inegociáveis, você tem parâmetros para direcionar o seu comportamento quando esse tipo de situação ocorre no trabalho. O segundo ponto, segunda constatação, é o seguinte: o trabalho ele faz sentido quando o seu objeto nos diz respeito. Essa é uma ideia que é apontada por Marx, o tempo que nós dedicamos ao trabalho, né? O que ele diz? O trabalho, ele não é objeto de sofrimento, porque nós temos o trabalho como parte da vida. Só que esse trabalho, que é natural do ser humano, ele vai produzir coisas que são objeto de interesse do ser humano. Então, eu trabalho em coisas que me servirão. A partir do momento que a gente trabalha em coisas que não nos diz respeito, esse trabalho, o objeto desse trabalho, para o qual eu estou dedicando todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha alma, toda a minha inteligência, né, a inteligência do espírito, esse trabalho, se ele não diz respeito a mim, a gente acaba sofrendo esse estranhamento. E isso também causa sofrimento. Trazer isso para a consciência é importante para a gente refletir sobre o quanto a gente se dedica a esse trabalho que é estranho a nós. Então, o que a gente vai pensar? Aí a gente volta lá para a questão do trabalho como meio, né? Se eu estou dedicando o meu tempo para fazer uma coisa que não me diz respeito,
como que eu vou justificar esse tempo que eu estou dedicando a esse trabalho? Como um meio, né? O trabalho ele vai viabilizar os recursos, vai viabilizar os meios que eu preciso para me dedicar a essas coisas que me dizem respeito, né? É uma coisa que vai contra a natureza humana e causa sofrimento. Então, refletir sobre isso ajuda a dosar, a estabelecer também limites sobre o quanto nós estamos nos dedicando ao trabalho. Veja bem, a gente não está falando aqui, né? Claro que todos nós precisamos trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Mas a reflexão aqui não é não trabalhar, não é trabalhar mal, não é fazer mal, não. Tem vários vídeos que eu venho trabalhando essa questão da excelência, que é uma coisa que é importante e que é uma virtude que traz também um bem-estar, uma felicidade, né? Quando você faz e faz bem feito. Não é isso. Mas a gente precisa estabelecer limites do quanto você dedica da sua vida para uma determinada atividade e tentar trazer um equilíbrio para essas relações. A terceira constatação aqui é em relação ao tempo que nós dedicamos ao trabalho, que também está relacionado com isso que a gente vem falando, né? Mas o que eu queria trazer aqui para a gente refletir é o seguinte: nós somos fruto de uma sociedade que cresceu ouvindo a frase americana que diz que time is money. Então a gente cresceu e a gente entrou no mundo do trabalho com esse pensamento de que tempo é dinheiro. E na verdade, quando a gente para pensar, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é a própria vida. O tempo que a gente dedica a fazer alguma coisa é a própria vida. Então, quando a gente começa a pensar no tempo como pedacinhos, né, da vida, momentos da vida, a gente passa a valorizar mais esse tempo. Em relação ao trabalho, o que que acontece? O nosso tempo, ele é um objeto de troca, é uma mercadoria, né? No mundo capitalista, o tempo é a mercadoria que nós estamos trocando com o empregador. Então eu dedico parte do meu tempo, você me paga um salário e com esse salário eu vou fazer coisas. Quando a gente pensa dessa forma, a gente passa a refletir melhor sobre o quanto do nosso tempo nós queremos vender por dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro ele vai ser utilizado para comprar coisas que não são necessariamente essenciais para nós, mas são necessidades, são desejos impostos exatamente pelos donos do capital, ou seja, eles querem que você trabalhe mais para você trabalhar mais, quanto mais você trabalha, mais você consome, e esse consumo ele é hiperestimulado. Então a gente passa a desejar coisas, objetos que muitas vezes vão acabar esquecidos num canto. Cada objeto que a gente compra, né? Cada bolsa, cada sapato, cada é, qualquer coisa que seja, cada objeto que a gente compra e que depois fica encostado, a gente tem que olhar para isso como parte do tempo que nós dedicamos ao trabalho para pagar por aquele objeto que agora está lá jogado, esquecido num canto. Da mesma forma, a gente precisa pensar nesses objetos como objetos que foram produzidos consumindo recursos eh, da terra, né? Recursos naturais que são limitados. Então, quando a gente passa a pensar nessas coisas, né?
será que a Terra aguenta, né? O nosso mundo aguenta essa produção, que é uma produção desenfreada, que está levando a um trabalho explorador, né, do trabalho, porque a gente tem aí as novas tecnologias, né, a gente tem agora o chat GPT, a gente tem inteligência artificial, e como todas as outras tecnologias que vieram antes, todas as tecnologias, elas nos prometem uma vida melhor. Elas nos prometem tempo livre. Elas nos prometem liberar tempo do trabalho para que a gente possa viver a vida. Mas, na verdade, o que acontece, e desde sempre, é que, em vez da gente ter um tempo liberado para o trabalho, nós trabalhamos cada vez mais, porque com as novas tecnologias exige-se cada vez mais produção para que se venda cada vez mais e, portanto, a gente continua trabalhando cada vez mais. Isso se a gente não for pensar em outras questões como precarização do trabalho, que nem dá tempo a entrar nessa reflexão aqui. Mas pensando assim no tempo que nós dedicamos ao trabalho, é uma reflexão que vale a pena se a gente pensar que a gente está trocando o tempo por dinheiro e que esse tempo que a gente está trocando por dinheiro, que nem sempre é um dinheiro utilizado para comprar coisas que realmente a gente precisa, porque foram desejos introjetados na gente, além disso, esse tempo que a gente está vendendo, ele concorre com o tempo que a gente precisa para fazer coisas que são é, prazerosas para a natureza humana. Exercitar a criatividade, apreciar a natureza, né? Tempo para olhar para um pôr do sol, tempo para sentar e ficar olhando para o céu sem fazer nada, tempo para escrever, mesmo que sejam palavras que ninguém vai ler, que sejam um diário, que sejam pequenos, que sejam poemas, tempo para escrever, para exercitar o espírito, tempo para ler, tempo para conversar, para ouvir histórias de pessoas que que são importantes para a gente. Então, a gente precisa de tempo para tudo isso, né? Tempo para conviver com as pessoas que a gente ama, tempo para exercitar uma introspecção, tempo para refletir, tempo para existir. Esse tempo da existência, né, que engloba tudo isso que eu falei, que seriam atividades naturais, né, do ser humano, esse tempo ele está concorrendo com o tempo que a gente está vendendo. Então, é preciso refletir sobre isso, porque isso vai nos levar a uma nova mentalidade e vai nos levar a fazer decisões, vai nos levar a deliberações sobre a própria vida que podem nos livrar ou podem nos proteger desse sofrimento que é o sofrimento relacionado ao trabalho. Bom, sobre essa questão da deliberação, Aristóteles ele dizia o seguinte, que a capacidade de deliberação é o raciocínio do ser humano sábio. É um processo que começa pela concepção de um fim e retrocede para o meio. Só que essa sabedoria é o que vai, através dessa reflexão, através do autoconhecimento, é essa sabedoria que vai nos mostrar qual é esse fim que nós estamos buscando. Em vez de pensar nesse fim como aquela vida confortável mais adiante, que justifica todo o sofrimento possível no trabalho hoje,
talvez esse fim seja, ok, uma velhice saudável, com saúde, ou seja, se você viver uma vida equilibrada, né, no qual você não tenha que vender todo o seu tempo para o trabalho hoje, almejando esse futuro que você imagina seja o melhor para você, talvez uma mudança de forma de pensamento, né, uma reflexão que leve em consideração um autoconhecimento, talvez ele vá mostrar que esse fim, esse futuro, esse propósito de vida que a gente almeja, talvez ele não seja esse que a gente está pensando, seja uma vida no qual eu vou olhar para trás e vou perceber que eu vivi momentos felizes, que eu fui capaz de equilibrar o tempo entre o tempo dedicado ao trabalho para viabilizar a vida das coisas que a gente precisa fazer, mas que eu consegui equilibrar esse tempo para viabilizar momentos que me proporcionaram muita felicidade, né? Que eu pude exercitar a criatividade, que eu pude viver momentos com as pessoas que eu amo, que eu pude contemplar a vida, contemplar a natureza, que eu pude exercitar o meu lado humano, que eu pude refletir sobre a minha existência no mundo. Eu acho que essa questão de refletir sobre a própria existência no mundo também é muito importante. Então, é esse fim que vai levar a uma boa deliberação, ou seja, as decisões que nós fazemos em relação ao trabalho vai depender desse fim imaginado. E esse fim, ele será bem ou mal articulado dependendo dessa sabedoria que é possível adquirir através da reflexão, do autoconhecimento, né, do pensamento mesmo, de parar para avaliar, em vez de sair correndo como uma locomotiva desgovernada, né? Buscando esse propósito que nós não sabemos necessariamente se é um propósito de vida feliz. Essa reflexão vai nos ajudar a estabelecer esse propósito com, com sabedoria. Com sabedoria, o que vai nos levar a uma boa reflexão. E tudo isso é para dizer que a nossa relação com o trabalho, ela deve levar em conta o cuidado de si. Considerando tudo isso, né, essas constatações todas essas reflexões, o, o nosso relacionamento com o trabalho, ele deve levar em conta o cuidado de si. Só que esse cuidado de si não é esse cuidado que tem sido vendido para nós como um cuidado que vai nos fazer mais produtivos, né? Porque o cuidado de si que a gente vê hoje muito alardeado nessa questão do bem-estar que as empresas investem, muitas vezes ele tem um objetivo muito claro, que é de manter a sua capacidade produtiva em alta, ou seja, manter ali a sua capacidade de produzir mais, de produzir cada vez mais, mesmo que isso no longo prazo leve a um episódio de burnout, como a gente vê acontecer muitas vezes. Então esse cuidado de si, ele não é só esse cuidado com o corpo, essa questão do vamos fazer academia, fazer meditação, para que a gente possa produzir mais, né? E aí entra até também a questão do uso, né, de medicamentos para se manter mais atento, para se manter mais alerta, para se manter mais ativo. Tudo isso faz parte desse pacote de bem-estar que tem como objetivo manter
a produtividade em alta. Não é esse cuidado de si que nós precisamos pensar, né? Então, acho que toda essa reflexão acho que nos ajuda não só a identificar os motivos do sofrimento no trabalho, mas também a encontrar outras formas relacionadas ao cuidado de si, buscar outras formas de pensar qual é o futuro que nós queremos para nós, né? De pensar qual é o relacionamento que nós temos com o trabalho. Então, acho que essa é a reflexão principal, que cada um vai fazer a sua, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida e a sua própria situação, mas o importante é trazer isso para a consciência. O importante é conseguir refletir sobre isso, né? E pensar como eu existo hoje no mundo do trabalho, como a minha relação com o trabalho me afeta, como essa relação pode afetar o meu futuro e como eu posso deliberar sobre isso, de forma consciente, não sendo levado pela maré, não sendo levado a pensar de uma determinada forma, mas pensando de forma consciente, autônoma e de uma forma que leve em consideração a própria ação, a ação individual relacionada à deliberação, relacionada à própria felicidade e relacionada à forma como nós queremos existir no mundo e a forma como nós queremos no futuro olhar para trás e fazermos essa avaliação de como nós existimos no mundo. Eu espero que essa reflexão tenha sido interessante. Se você tiver algo para falar sobre isso, vamos continuar com essa reflexão. Deixa uma mensagem, deixa um recadinho, o que você pensa sobre isso. E por hoje é isso. Muito obrigada por acompanhar o canal. Até o próximo vídeo e um abraço.